Então, eu quero dar as boas-vindas a todos aqueles que nos assistem, estão participando deste devocional que está sendo transmitido online. Esses devocionais nós já temos realizado aqui com os irmãos que fazem parte da plantação de uma igreja reformada em São Paulo. Os devocionais têm sido realizados todos os domingos pela manhã, e só que nós estávamos fazendo esses devocionais de uma maneira mais interna, vamos dizer assim, né? Nós só estavam participando esses irmãos, essas famílias que fazem parte do projeto A Plantação da Igreja Reformada em São Paulo. Porém, percebendo que a quarentena está se estendendo cada vez mais, achamos que também nós deveríamos ter a oportunidade de anunciar a palavra de Deus a outras pessoas e ajudar outras pessoas. Então resolvemos realmente transmitir esses devocionais, serão transmitidos, se Deus assim permitir, a cada domingo às 10 horas da manhã, nos próximos domingos, até que se encerre a quarentena, tá bom? Então, nós vamos continuar com essa dinâmica. A dinâmica do devocional agora vai ter o devocional, não é a mesma dinâmica de um culto, né? Não temos todos os elementos de um culto, não é uma convocação solene, não é um culto online, certo? É um devocional. Então tem um homem, apenas um homem aqui com sua família, está transmitindo palavras edificantes, exposições da palavra de Deus para aqueles que estão nos assistindo. Então, por isso denominamos de devocional. Não é um culto solene. Oramos para que o Senhor Deus nos conceda que as coisas sejam resolvidas, devidamente tratadas, e nós possamos retomar os cultos que estávamos realizando aqui em São Paulo. Possamos atender à santa e solene convocação do Senhor para juntos, presencialmente, adorarmos o seu nome como ele nos ordena. Então, enquanto isso não é possível, vamos transmitir esses devocionais, no qual basicamente nós faremos duas coisas principais. Nós vamos orar e nós vamos também ler e estudar a palavra de Deus. Então, dou as boas-vindas a todos que estão conosco. Temos bastante pessoas aqui que estão indicando a sua presença. Sejam todos bem-vindos. Então, nós vamos iniciar. Eu pediria a você que, apesar da distância, né, e ser apenas um contato online, eu pediria que você em sua casa estivesse realmente encarando como um momento em que você vai voltar os seus pensamentos ao Senhor, em que você vai deixar de fazer certas coisas, que você vai lidar com esse assunto sentindo o peso que é estar diante do Senhor em oração, em ouvir a sua palavra. Então, que você realmente dê a devida atenção a essa questão. Eu queria que você também tivesse em suas mãos a Bíblia, né? Você tem em mãos a sua Bíblia e você possa então acompanhar as leituras, a exposição e também orar conosco. Então, com a sua Bíblia em mãos, vamos ao Salmo de número 124. É um cântico de romagem de Davi. Diz assim o Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Nas igrejas reformadas, normalmente, como uma prática muito antiga, desde a época da Reforma, o ministro costuma perguntar à congregação, no início do culto: amada congregação do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? E a congregação responde com as palavras do Salmo 124, versículo 8: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Talvez você agora em casa queira repetir essas palavras diante do Senhor.
O nosso socorro está em o nome do Senhor, o Criador do céu e da terra. Nós vamos, nesse momento, orar ao Senhor. Será uma oração de gratidão e uma oração também de adoração ao Senhor nosso Deus. Então, curva a sua cabeça e vamos orar juntos. Ó Senhor Deus, nosso Pai, Deus de toda bondade e misericórdia, glorificado, Senhor, seja o teu santíssimo nome. O Senhor estabeleceu os céus e a terra, criou os astros, criou as coisas visíveis e as invisíveis, criou cada coisa para o seu determinado fim, um fim estabelecido pelo Senhor. O Senhor criou as coisas de maneira perfeita, harmoniosa, bela, e tudo isso, Senhor, revela o teu poder, a tua glória, a tua majestade, revela a tua sabedoria, revela a tua bondade, e nós te agradecemos por isso, Pai. Obrigado por toda a tua graça revelada também, bondade revelada na criação de todas as coisas. Louvamos porque o Senhor não somente é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, mas também porque o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. E nós sabemos que o Senhor está governando sobre todas as coisas. O Senhor é quem dá alimento ao leãozinho. O Senhor é quem dá força e saúde ao homem para que pela manhã se levante e vá trabalhar. O Senhor é quem dá saúde. O Senhor é quem põe o pão sobre a nossa mesa, que abre as portas e também as fecha. O Senhor é Deus e não há ninguém como o Senhor. O Senhor é grande e tremendo, assentado num alto e sublime trono, governando soberanamente, sabiamente, sobre todas as coisas. Exaltado seja então o teu nome, por tua grande e bendita misericórdia, em cuidar de pessoas que não merecem nada a não ser o juízo, em cuidar de nós, nos dando tudo o que é necessário. Nós também, Senhor, queremos te louvar pela tua justiça, pela tua santidade, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela bondade do Senhor, pela tua eternidade. Bendito seja o teu nome, Senhor. Te louvamos porque nós não merecemos nada, mas o Senhor graciosamente e soberanamente nos escolheu para conceder a salvação em teu Filho Jesus Cristo. Nos deu ele como um perfeito e bendito Salvador, para remir-nos dos nossos pecados, para arrancar-nos do reino das trevas e sermos transportados para o teu reino glorioso. Bendito o teu nome pela tua grande e maravilhosa salvação que o Senhor nos concedeu em Jesus Cristo, e pelos frutos todos desta salvação, pela obra do Espírito Santo e a habitação dele em nós, pela tua graça constante nos guiando, orientando, protegendo, fortalecendo, pela igreja do Senhor, através da qual nós recebemos a palavra do Senhor que nos é pregada, ensinada, o cuidado pastoral, o cuidado diaconal, a comunhão dos santos e tantos benefícios que nós recebemos. Louvamos, Senhor, por cada uma dessas dádivas, por tudo que o Senhor tem feito, não só no que diz respeito ao cuidado da nossa vida, nos dando o que é necessário para o nosso corpo, mas também o cuidado da nossa alma, nos dando a maior de todas as riquezas, a pessoa de teu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós para remir-nos de todos os nossos pecados. Temos agora, confessamos, a vida eterna. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Obrigado por nos sustentar e nos amar com este amor que nós não temos como retribuir, Senhor. É grande demais, é maravilhoso demais, é excelso demais. Agora, Senhor, que nós estamos reunidos, mesmo que virtualmente, né, há várias pessoas acompanhando essa transmissão, pedimos que o Senhor nos ajude para que tudo que falarmos, tudo que realmente estivermos pedindo ao Senhor também em oração,
vise, acima de tudo, a glória do teu santo nome. Dirige, Senhor, as nossas palavras, dirige os nossos pensamentos, faz com que nós estejamos realmente voltados para o Senhor nessa manhã, que sejamos beneficiados pelo teu amor, pela tua graça, que o Senhor faça brilhar a luz do teu rosto sobre nós. Nós oramos assim, em nome de Cristo. Amém. Queridos irmãos, vamos ler a palavra de Deus. E uma coisa que é sempre bom fazermos é analisarmos, examinarmos a nossa própria vida e buscarmos o perdão e a misericórdia do Senhor nosso Deus. E por isso, então, nós vamos olhar agora para os 10 mandamentos. Êxodo, capítulo de número 20. Nós vamos ler as 10 palavras da aliança que o Senhor Deus estabeleceu com o seu povo. Êxodo, capítulo de número 20. Então, ao ler essas 10 palavras, os 10 mandamentos, nós devemos realmente elevar o nosso coração ao Senhor, examinar-nos diante dele, ver como está a nossa vida de gratidão. A salvação é inteiramente pela graça em Cristo Jesus, mas sabemos, nós devemos responder a essa salvação com uma vida de gratidão, uma vida de boas obras. E as boas obras, elas não podem ser as boas obras que nós achamos que devem ser as boas obras. Devem ser as boas obras que Deus diz que são as boas obras. E Ele nos diz isso através da sua santa lei. Ele nos mostra quais são essas boas obras que Ele deseja que nós pratiquemos. Então vamos ler Êxodo 20, examinando o nosso coração, e depois disso faremos uma oração de confissão dos nossos pecados. Então diz assim a lei do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Aí está a leitura da lei do Senhor, as 10 palavras, as palavras da aliança que o Senhor Deus estabeleceu com o seu povo. E revelam, em resumo, como Jesus nos ensinou, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E que devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E nós aqui, então, precisamos reconhecer, mesmo distantes de muitas pessoas, porque a quarentena nos impõe isso, ainda assim, nós temos muitos pecados para confessar diante de Deus. Nosso coração não é inteiro diante dele e também nosso amor ao nosso próximo não é como deveria ser. Então vamos nos humilhar
buscar a misericórdia do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor Deus, Deus eterno e bendito, ouvimos a leitura da tua santa lei. A mesma lei que, quando foi dada, aqueles que a ouviram pela primeira vez tremeram e pensaram que morreriam. Eles viram o monte tremer, eles viram imagens de fogo, eles viram densas nuvens escuras, relâmpagos, trovões. Eles ficaram aterrorizados com uma pequena mostra do teu poder ali no Monte Sinai. Eles pediram por um mediador. Seria melhor que alguém subisse o monte, que alguém ouvisse as palavras do Senhor e trouxesse a eles. Sabemos que Moisés foi esse homem, Senhor. E agora lemos as mesmas palavras que deveriam fazer com que nosso coração tremesse, pois revelam a vontade do Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, que Ele deseja para nós. Revelam que o Senhor reclama para si mesmo, em primeiro lugar, em todas as coisas. Que o Senhor quer que nós o adoremos, que confiemos no Senhor, que amemos o Senhor acima de tudo e de todos. Ó Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, pois nós esquecemos, por vezes, de quem é o Senhor e daquilo que Tu requeres de nós. Perdoa-nos, Senhor, por pecarmos contra Ti. Perdoa-nos pela nossa incredulidade, pela nossa infidelidade, pela nossa falta de compromisso com o Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por negligenciarmos a oração, a leitura da Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, por depositarmos esperança em homens, em coisas, em dinheiro, em poder, em fama, em amigos, em familiares. Perdoa-nos, Senhor, por ter um coração por vezes endurecido que não se submete à Tua vontade. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Perdoa-nos, Senhor, por sermos também fiéis na nossa relação com aqueles que estão em autoridade sobre nós, com aqueles que estão sobre nós e aqueles que estão sob nós, Senhor. Por sermos infiéis quando nós somos liderados e por sermos infiéis quando nós lideramos. Tenha misericórdia de nós, por sermos marido, esposa, que não são como deveriam ser diante da cruz. Perdoa-nos, Senhor, por não amarmos nossos irmãos como deveríamos. Perdoa-nos, Senhor, por sermos egoístas, pensarmos muitas vezes somente no nosso bem-estar. Perdoa-nos, Senhor, por usarmos a nossa língua de maneira tão terrível e nefasta. Perdoa-nos, Senhor, por termos um coração que oculta segredos vergonhosos de cobiça e desejos que desagradam a Tua santidade. Ó Deus, rogamos a Tua misericórdia, especialmente nesse momento. Estamos sofrendo debaixo do juízo do Senhor sobre a terra. E parece, Senhor, que mesmo que Tu enviasses algo 100 vezes pior do que está agora, o coração não se dobraria, a não ser que a Tua graça haja soberanamente. Por isso rogamos Tua misericórdia, para que, a começar pela Tua igreja, nós tenhamos corações sensíveis, que nós nos voltemos, que nós
possamos procurar perceber o que o Senhor também deseja nos falar através deste momento difícil, que nós nos voltemos para o Senhor, para a sua palavra, para as coisas que importam. Ajuda-nos, Senhor. Os fracos, inconstantes. Ó Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, para que o culto seja restabelecido, para que novamente a tua igreja se reúna em adoração, no culto solene, para adorar o teu santo nome. Que todos nós possamos agora, entristecidos, perceber como é valioso o dia do Senhor, a reunião do povo de Deus, o culto, a pregação. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos nesse momento, orienta-nos, fortalece-nos. Concede-nos, Senhor, a tua bênção, a bênção do Senhor sobre o teu povo, sobre a tua igreja, Senhor. Carecemos da tua misericórdia e sem a luz do teu rosto não podemos andar, porque tudo é trevas. Somente se o Senhor iluminar a nossa vida, podemos viver e caminhar. Então ajuda-nos conforme tua bondade e misericórdia. Oramos, Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados, confiando na obra perfeita de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, nós vamos nesse instante abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, como foi anunciado, capítulo de número 1. É o texto que nós vamos nesse instante ler. A nossa devocional é uma exposição, então vai parecer muito com a pregação em si, mas vamos então dar atenção. Da mesma forma, é a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, acompanhe durante a exposição, a própria Escritura, onde eu vou estar mencionando. Então, Hebreus, nós vamos ler o capítulo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: a todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também qual mantos enrolarás, e como vestes serão igualmente. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação?
Agora vamos ler Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Agora vamos voltar ao capítulo 1 de Hebreus e vamos ler novamente a passagem do versículo 1 até o versículo de número 3. Eu queria encorajar você, em sua casa, junto com sua família, a ler em voz alta essa passagem juntamente comigo. Estou lendo da Almeida, Revista e Atualizada. Então vamos ler juntos, você lê aí em sua casa. Obviamente eu não posso ouvir você, mas eu espero que você leia e então você mesmo ouça com a sua própria voz essas palavras. Diz assim, Hebreus 1, versículo de 1 a 3. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Até aí a nossa leitura. Nós vamos orar mais uma vez. Oremos. Ó Pai Santo e Justo, vamos ouvir agora a exposição da Tua Palavra. Pedimos que ela produza em cada um daqueles que a ouvirão frutos que sejam para a Tua glória. Faça isso, Senhor, por amor do Teu nome, para o bem da Tua igreja, em nome de Cristo. Amém. Amados irmãos, a carta aos Hebreus, nós não sabemos quem foi que escreveu essa carta. Mas temos uma noção de quando ela foi escrita. Ela foi escrita entre 64 e 70 depois de Cristo. No ano 70 o templo foi destruído, então ela aconteceu provavelmente antes, ela foi escrita antes dessa data. Os irmãos que receberam esta carta, eles eram judeus, daí o nome Hebreus. Eles eram judeus, mas eram judeus cristãos, que estavam então sendo perseguidos e sendo tentados a negar a sua fé e a retornar ao judaísmo. E por isso muitos deles estavam vivendo um momento de desânimo, de desencorajamento. A carta até menciona palavras que descrevem isso quando diz que eles estavam com mãos cansadas e joelhos desconjuntados. Ou seja, pessoas que não têm força para trabalhar e nem têm condições de andar. O que crentes nesse estado de desencorajamento e desânimo, descrito com essas palavras, mãos cansadas e joelhos desconjuntados, o que crentes nessa situação precisam? O escritor aos Hebreus, ele responde que pessoas desencorajadas precisam olhar para a pessoa e para a obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eles precisam ser lembrados da superioridade de Cristo Jesus. E é exatamente este o tema que o escritor aos Hebreus desenvolve, não só aqui no início da carta, mas por toda a carta. O tema da carta é este: a superioridade de Cristo. Cristo é superior. E aqui no capítulo de número 1, o argumento do escritor aos Hebreus é este: Deus falou por meio dos profetas. Deus deu a lei por meio dos anjos. Mas o Filho de Deus,
O Senhor Jesus Cristo, ele é superior aos profetas e ele é superior aos anjos. Amados irmãos, nós não estamos experimentando uma perseguição no mesmo nível que aquelas pessoas, aqueles irmãos experimentaram no passado. Mas tem uma coisa comum entre eles e nós mesmos. Nós também somos suscetíveis a desencorajamento e desânimo. Nós também somos suscetíveis a ter mãos cansadas e joelhos desconjuntados. Enfraquecimento são coisas que nós, desânimo e enfraquecimento são coisas que nós conhecemos bem. E num momento como este, pelo qual estamos passando agora, da pandemia, nós podemos ser tentados a seguir por esse caminho de tristeza, de desânimo, de falta de coragem, de desânimo na caminhada cristã, e somos tentados, até mesmo alguns podem ser tentados a desistir, a retroceder. Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de tentação. E por isso, nós precisamos constantemente olhar para Jesus. Sem ele, a nossa vida cristã não prossegue. O texto que nós lemos no capítulo 12, versículo 2, o capítulo 12, no início, compara a vida cristã a uma corrida. E então diz que nessa corrida nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. As ovelhas de Cristo podem encontrar encorajamento olhando para Jesus, para a sua pessoa, para a sua obra, para os seus ofícios, tal como ele nos é revelado nas Escrituras. E nesses 3 primeiros versículos que iniciam a carta, nós temos então um resumo sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. E ao observarmos aquilo que o escritor aos Hebreus nos diz aqui, essa descrição a respeito da obra e da pessoa de Cristo, o Filho de Deus, nós podemos notar uma referência ao seu tríplice ofício, como profeta, sacerdote e rei. Há aqui nessa descrição uma relação com esses 3 ofícios, profeta, sacerdote e rei. E por isso, nessa manhã, eu quero expor a palavra de Deus nesse devocional, mostrando a superioridade de Cristo em seus 3 ofícios. Foi esse o tema que eu escolhi, a superioridade de Cristo em seus 3 ofícios. Em primeiro lugar, eu vou fazer uma exposição sobre aquilo que o escritor aos Hebreus nos declara e, portanto, o que o Espírito Santo nos ensina sobre Cristo. E veremos depois uma aplicação daquilo que se diz em relação aos 3 ofícios de Cristo. Então, a carta começa com uma declaração. A declaração é a seguinte, veja em sua Bíblia. Havendo Deus outrora falado. Essa é uma declaração de que Deus, livremente, ele se auto-revelou. Se ele não tivesse feito isso, nós nunca o conheceríamos. Ele precisava revelar-se, falar. Outrora, diz o texto, havendo Deus outrora. Isto é, antigamente, é uma referência à revelação na antiga aliança, tudo aquilo que nós temos no Antigo Testamento. Mas qual a natureza dessa revelação anterior, outrora, antes de Cristo? Diz o seguinte, descreve a natureza dessa revelação da seguinte forma, que Deus falou muitas vezes. Isso é uma indicação de que a revelação de Deus ela foi progressiva e ela foi fragmentada. Ela não foi entregue toda de uma vez, mas ela foi entregue de forma fragmentada, muitas vezes, e ela foi entregue de forma progressiva, ou seja, cada vez mais Deus foi mostrando quem ele era, quais as suas obras e revelando a sua pessoa e os seus planos. Também diz que Deus falou de muitas maneiras. Então, esse quer dizer, os modos da revelação foram variados. Os modos foram registrados por escrito, como história, como salmos, como provérbios, como profecias. Diz o texto que Deus falou aos pais, isto é, ao antepassado dos hebreus, os cristãos que receberam essa carta, os judeus cristãos,
Ele falou aos pais deles no passado. Então, Deus falou também, diz o texto que ele falou aos pais pelos profetas. Então, os profetas foram um meio através do qual Deus deu a conhecer a sua vontade, os seus atributos, as suas obras e a sua glória. Mas os profetas não podiam apresentar a personalidade de Deus de maneira completa e perfeita. E por isso, então, movidos pelo Espírito Santo, eles anunciaram a vinda do Messias, aquele por meio de quem Deus se faria conhecer de uma forma completa e perfeita e definitiva. Por isso, o texto continua dizendo: nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Com isso, o Espírito Santo está nos lembrando do grande privilégio que Deus nos concedeu. Deus se revelou aos crentes do passado por meio dos profetas. Eles eram servos de Deus, falando em nome de Deus. Mas a revelação deles, ainda que verdadeira, não era completa. Aguardava-se a consumação. Podemos ilustrar isso dizendo que a revelação por meio dos profetas era como a muda de uma árvore. Então imagine você pegar a muda de um pé de laranja. Você sabe, você tem ali uma laranjeira, mas ela ainda não está completa. Ela é verdadeiramente uma laranjeira. Não há mentira e engano nisso. Ela é uma laranjeira, mas ela ainda não cresceu, ela não chegou à sua plenitude. Os profetas estavam falando a verdade, mas ainda faltava a revelação final, completa. E então, podemos dizer, a revelação por meio dos profetas é como o pé de uma árvore, mas a revelação em Cristo é como a árvore completa, cheia de frutos, pronta, madura. Então, nesses últimos dias, na nova aliança, Deus se revela, Deus se faz conhecer a nós de modo completo, perfeito e final por meio do seu Filho Jesus Cristo. O argumento do escritor aos Hebreus é de que a revelação por meio do Filho é superior, porque o Filho é superior aos profetas. E a fim, então, de provar a superioridade do Filho, o escritor aos Hebreus passa a fazer uma descrição do Filho, versículos 2 e 3. Uma descrição na qual o Senhor Jesus Cristo nos é apresentado de maneira exaltada em 7 grandes declarações sucessivas que apontam então para a pessoa e a obra de Cristo em seu tríplice ofício como profeta, sacerdote e rei. Vamos olhar para essas 7 declarações. Primeira delas, veja em sua Bíblia, no versículo 2, diz que o Filho é herdeiro de todas as coisas. Olha o que diz: a quem constituiu, no caso então Deus, né? Quem Deus constituiu? Então, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Esta é uma ideia intimamente ligada à filiação. O Filho é o herdeiro. Então, observe que nos é dito que Cristo é o herdeiro de todas as coisas, antes de dizer que ele criou todas as coisas. Então, dessa forma, o fim é visto desde o início. Isso quer dizer que a divina nomeação do Filho como herdeiro de todas as coisas, o herdeiro do universo, essa nomeação de Cristo como herdeiro do universo precede, vem antes da criação do próprio universo. Então pense, na eternidade, antes mesmo de criar o universo, o Filho de Deus foi constituído herdeiro de todas as coisas. Isto quer dizer que quando todas as coisas foram criadas para ele. Isso quer dizer que antes de serem criadas, elas já tinham sido, a respeito delas, tinha sido declarado que todas as coisas pertencem a ele. Então não existe nada em todo o universo que Cristo não diga: isso me pertence. Cada milímetro da criação pertence a Cristo. Isso quer dizer que nós temos um Salvador a quem pertencem todas as coisas. O nosso Salvador, Jesus Cristo, é o Senhor de todo o universo.
Tudo pertence a ele. Agora vamos à segunda declaração. A segunda declaração nos mostra que o Filho é o Criador de todo o universo. Ainda estamos no versículo 2. Diz assim: pelo qual também fez o universo. Portanto, ele é o herdeiro daquilo que ele mesmo criou. Deus trouxe à existência toda a criação por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, quando você olhar para o brilho das estrelas, para o fulgor do sol, para a grandeza do mar, quando você observar toda a grande variedade de animais, de plantas existentes, quando você se encantar com a beleza ou o perfume de uma flor, quando você se alegrar com o sabor de uma fruta, quando você admirar-se com uma paisagem, quando você estiver perplexo com a estrutura e o funcionamento do corpo humano, ou admirado com a física, com a matemática, com a química, com a música, ou outras coisas existentes nesse mundo, lembre-se de que daquilo que nós podemos ler em João, capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso quer dizer que nós temos um Salvador poderoso e perfeitamente sábio para criar todas essas coisas. Que grande sabedoria, que sabedoria tremenda, perfeita. E ele é justo, ele é bom. Aquele por meio de quem tudo veio à existência é o Senhor Jesus Cristo. Ele criou tudo. Agora, a terceira declaração, ainda agora no versículo 3, diz que o Filho é o resplendor da glória do Pai. Diz assim, ele, falando de Jesus, que é o resplendor da glória. Então, Jesus é, por assim dizer, o brilho visível da glória do Deus invisível. A glória do Pai é revelada e é manifesta por meio do Filho. Na verdade, a glória do Filho é uma extensão da glória do Pai. Isso nos faz lembrar das palavras que lemos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Se alguém deseja contemplar a glória de Deus, deve olhar para o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o resplendor da glória do Pai. Então, em Cristo nós contemplamos a glória da justiça, a glória da graça de Deus, a glória da sua santidade, a glória da sua misericórdia, a glória do seu amor e da sua fidelidade. Enfim, a glória de todos os seus atributos. Agora, a próxima declaração, ainda no versículo 3, é: o Filho é a expressão exata da imagem do Pai. O texto diz: e a expressão exata do seu ser. Isso ressalta especificamente o fato de que aquele que reflete a glória de Deus compartilha da natureza de Deus. Ele não só reflete, ele compartilha dessa glória e da natureza do Pai. A palavra traduzida por imagem tem o significado de uma reprodução precisa do original. Então, o Filho é a reprodução exata do Pai. Cada traço, cada característica, cada aspecto, cada atributo encontrado no Pai também é encontrado no Filho. O Pai e o Filho são um. Não existe nenhuma diferença entre a natureza do Pai e a natureza do Filho. O Filho é como o Pai. O Filho é Deus. Agora, a quinta declaração nos diz que o Filho é o sustentador de todas as coisas. Versículo 3, quando diz sustentando todas as coisas. A palavra para sustentando significa manter no alto, carregar. É o Filho, então, quem carrega. É o Filho quem mantém em ordem. É ele que conserva tudo sob controle. Como ele faz isso? O texto diz, pela palavra do seu poder. O Filho fala e pela sua palavra todas as coisas são preservadas, sustentadas e mantidas. Isso quer dizer que o Filho é o agente não só da criação, porque tudo foi criado por meio dele, mas também que ele é o agente da providência. Tudo é sustentado por meio dele.
O que mantém o curso dos rios? O que mantém os astros todos em seu lugar no universo? O que controla os mares, os ventos, a chuva, o calor do sol? Quem dá comida aos animais? Quem cuida dos pardais? Quem sabe quantos cabelos há em nossa cabeça? Quem determinou todos os nossos dias? Quem governa sobre as nações? Quem protege a sua igreja? Quem faz o reino de Deus avançar? Quem tem controle sobre o coronavírus? A resposta é a mesma: Cristo. O Filho carrega todas as coisas para levá-las a um fim designado, um propósito estabelecido pelo Deus triuno. E veja, nenhuma outra coisa é necessária para que ele desempenhe essa função de ser o agente da providência, senão sua palavra. A sua palavra é suficiente para manter os limites, para manter as coisas no seu lugar, para sustentar os que precisam. Agora, a sexta declaração. O Filho é o sacerdote que fez a purificação de nossos pecados. Versículo de número 3, diz o texto: depois de ter feito a purificação dos nossos pecados. Com essa expressão, o escritor aos Hebreus resume a obra sumo-sacerdotal de Cristo Jesus a nosso favor. É um tema que ele vai desenvolver ao longo da carta. As declarações anteriores mostraram que o Filho é Deus, que ele é poderoso, que ele é glorioso, que ele é exaltado acima de todas as coisas. Mas agora, nosso olhar vai para baixo. Agora o texto nos ensina que o Filho é aquele que se fez homem. É aquele que na cruz nos purificou dos nossos pecados. Ele fez tudo que é necessário para a nossa salvação. Ele foi simultaneamente o sacerdote e o sacrifício, quando ele ofereceu a si mesmo para a purificação dos nossos pecados, os pecados do seu povo. Com sua obra na cruz, ele nos purificou de toda a iniquidade. Fomos perdoados e justificados por causa de Cristo. Temos nele a vida eterna. Veja, pense sobre o que já ouvimos. Sem Cristo não haveria criação. Sem Cristo as coisas não estariam em ordem no seu lugar, porque Ele é quem controla todas as coisas, sustenta todas pela palavra do seu poder. Então, Ele está lá como agente da criação, agente da providência, e agora devemos confessar: sem Cristo não há salvação. Vamos à última declaração. O Filho é o rei que ocupa o seu lugar de honra. Versículo 3. O texto diz: assentou-se à direita da majestade nas alturas. Essa expressão, a majestade nas alturas, reflete a reverência para com o nome de Deus. Quer dizer que depois de terminar a sua obra aqui na terra, para a nossa salvação, havendo morrido e depois que ele ressuscitou ao terceiro dia, o Filho ascendeu ao céu e tomou junto ao lado do Pai o lugar de honra. Ele agora é o nosso eterno Salvador, 100% Deus, 100% homem, assentado à direita do Pai, nas alturas celestiais. Sentar-se à mão direita de alguém significa um privilégio de honra, dada realmente a uma pessoa altamente honrada. Filho de Deus, depois de haver feito a purificação dos nossos pecados, foi honrado pelo Pai, indicando assim que a obra do Senhor Jesus Cristo a nosso favor, ela foi aceita. O Pai aceitou o que o Filho fez e por isso lhe deu um lugar de honra. Então, porque a obra foi plenamente consumada, não há nada mais que fazer para a nossa salvação, Cristo pôde assentar-se à direita do Pai. E é ali, à direita do Pai, que Jesus vive para interceder por nós. Com essa descrição, o escritor aos Hebreus provou que o Filho é superior aos profetas e que, portanto, a revelação pelo Filho é superior. Ele mostrou que o Filho nos revela o Pai por meio do seu tríplice ofício, como profeta, sacerdote
e rei. E ao fazer isso, o escritor aos Hebreus ofereceu aos seus leitores encorajamento espiritual, não só aos primeiros leitores, mas também aos leitores modernos. Por isso, agora nós precisamos procurar compreender a implicação prática da superioridade do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, em seus três ofícios. Vamos ao primeiro. O Filho é o profeta por meio de quem o Pai tem falado nestes últimos dias. O profeta é alguém escolhido por Deus entre os homens para falar de Deus, da parte de Deus, para os homens. O Filho, o Senhor Jesus Cristo, nos fala da parte de Deus, a vontade de Deus. Ele fala perfeitamente. Ele pode nos comunicar a mensagem de uma maneira e comunica de uma maneira perfeita, porque ele é o resplendor da sua glória e expressa imagem da sua pessoa. O Filho nos dá a conhecer verdadeiramente quem é o Pai. É Ele quem nos dá a conhecer a misericórdia, a graça, o amor, a justiça, a santidade, a sabedoria, a eternidade, a fidelidade do Pai. O Filho nos revela perfeitamente a vontade do Pai. Jesus Cristo é, portanto, a palavra final, definitiva de Deus para nós. Não haverá outra revelação. O Filho é o profeta por meio de quem Deus nos tem falado. Mas como é que o Filho, então, nos comunica a palavra de Deus? No início do capítulo 2 aqui de Hebreus, você pode aprender isso. O Senhor Jesus Cristo nos fala por meio do Evangelho, por meio de sua palavra, por meio da pregação do Evangelho. A pregação da palavra é o meio através do qual o Filho de Deus está exercendo o seu ofício de profeta. Ele é o meio através do qual Cristo nos faz conhecer a si mesmo e conhecer ao Pai. Portanto, irmãos, nós temos um profeta. Sim, o nome do nosso profeta é Jesus Cristo. Ele nos revela a maneira completa quem é o Pai. Ele nos ensina qual é a vontade do Pai. E ele faz isso por meio da pura pregação do Evangelho. Permita-lhe lembrar do que profetizou Moisés a respeito de Jesus em Deuteronômio 18. Suscitar-lhes-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Se, como os crentes hebreus, você está desanimado, desencorajado, aqui está a fonte onde você pode encontrar ânimo e encorajamento. A palavra de Cristo Jesus, o profeta a quem nós devemos ouvir. Então não negligencie a leitura e a pregação das Escrituras, pois este é o meio ordenado por Deus, o modo como Cristo, o supremo profeta, nos fala, o modo como ele nos revela o Pai e a sua vontade. Então eu pergunto a você, você está ouvindo a voz de Cristo Jesus? Você está se submetendo a esse profeta, o Senhor Jesus Cristo? Ou você está ainda a procurar por outras vozes que lhe orientem, que lhe ensinem, que lhe mostrem o caminho? Pense sobre o lugar que a palavra de Deus ocupa em sua vida e responda a quem você está ouvindo. Agora vamos ao segundo ofício. O Filho é o sacerdote que fez a purificação dos nossos pecados e intercede por nós. O Filho de Deus, que sendo Deus, se fez homem, viveu de maneira perfeita, obedecendo a todos os mandamentos do Pai, não tendo pecado algum. Ele morreu na cruz, assumindo os nossos pecados, os pecados de todas as suas ovelhas. Jesus na cruz nos purificou dos nossos pecados e, portanto, por meio da obra de Jesus, nós somos aceitos diante do Pai. O pecado lhe roubou, então, o ânimo, o pecado lhe enfraqueceu, o pecado fez com que você perdesse o primeiro amor. Ouça então as palavras de Jesus em Apocalipse 2, versículos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor.
Lembra-te, pois de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Veja, a porta do arrependimento sempre está aberta para os filhos de Deus, e a fonte para a purificação ainda está disponível para os que se arrependem. Se há pecado não confessado em sua vida, você pode ir a Cristo Jesus, o sumo sacerdote, com o coração arrependido. E a promessa do Evangelho é que você encontrará perdão. E não somente isso. Jesus Cristo é o sumo sacerdote que intercede por nós. Lembre-se das palavras do apóstolo João, 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, intercede continuamente por nós diante do Pai. Então veja, por mais que eu e você sejamos fracos, nós temos não só a palavra dele para nos orientar e dirigir os caminhos, mas nós temos também a intercessão dele a nosso favor e uma garantia de que em Cristo Deus sempre nos ouve e nos socorre. Por fim, terceiro ofício, o Filho é o Rei que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, para quem são todas as coisas, e ele está sentado à mão direita de Deus no céu. Então pense, você não tem forças para correr a carreira que está proposta? Você está desanimado, sentindo suas mãos cansadas e os joelhos desconjuntados? E então eu pergunto a você, à luz de tudo que ouvimos, pense o seguinte: aquele que criou o universo, ele não tem poder para operar em você, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade? Porventura, aquele que sustenta o universo não pode sustentar você? Porventura, aquele que é o herdeiro de todas as coisas não pode abrir os seus tesouros para suprir todas as suas necessidades? Amados irmãos, Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso profeta, sumo sacerdote e rei, é um Salvador completo, perfeito, suficiente, e tudo nele é superior. Então, se você tem a Cristo, você tem tudo que você precisa. Você confia nele? A palavra dele é suficiente para você? O sacrifício dele é suficiente para você? O cuidado dele é suficiente para você? Você não precisa de novas revelações, pois você já tem a Cristo. Você não precisa de alguém vir até você e dizer: olha, eu trouxe uma profecia, Deus vai cuidar de você. Você já tem essa promessa se você está em Cristo. Você não precisa de complementos à sua salvação, fazer isso ou aquilo para ser salvo. Cristo já ofereceu a si mesmo um sacrifício perfeito, completo e suficiente. Você não precisa ficar desesperado, preocupado, impaciente e ansioso. Cristo governa sobre todo o universo. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, como podemos ficar firmes? Como podemos obter forças para a caminhada cristã? A resposta nos foi dada: olhando para Cristo, meditando sobre seu poder, sobre sua glória, sobre sua obra a nosso favor. Em um tempo difícil como este pelo qual passamos agora, não permita que seus olhos se desviem de Cristo para suas próprias fraquezas, limitações, ansiedade e pecados. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo tal como ele é revelado na palavra de Deus. E que o Senhor, na sua graça, nos conceda para que o nosso olhar não se desvie da glória de Cristo, do nosso bendito Salvador, que é profeta, sacerdote e rei, mas que nós tenhamos um olhar firme nele, possamos ser fiéis
até o fim, mesmo na situação atual, e quando ela passar, nós ainda possamos estar firmes, olhando para o nosso bendito e eterno Salvador. Amém. Nós vamos encerrar esse momento devocional. Eu vou dar aqui alguns minutos para que, se alguém tem um pedido de oração, possa escrever aí no bate-papo, e a minha oração final será por esses pedidos que aí forem listados a partir de agora. Então agora não escreva mais nada no bate-papo a não ser um pedido de oração, tá bom? Então os pedidos de oração que forem colocados aí, eu vou estar orando por esses pedidos, tá bom? Então, Deus seja louvado. Espero que essa palavra que acabei de expor tenha sido edificante para a sua vida, que encoraje você a olhar para Cristo, a ter a certeza e a confiança nele, o nosso profeta, sumo sacerdote e rei, que você ganhe forças e ânimo em Cristo Jesus, que você esteja fortalecido para esses dias e para dias posteriores por toda a sua vida, e que Deus, em sua graça, te ajude, tá bom? Então nós vamos estar daqui a pouco orando. Aqui tem um delay entre o que eu falo aqui e o que vocês ouvem. Então agora acho que começo aqui a receber os primeiros pedidos de oração. Tá bom? Eu vou dar mais alguns segundos para que alguém que tenha um pedido possa escrever aí, e então em seguida estarei orando por esses irmãos que pediram oração. Mas manda aqui então minhas saudações para a irmã Carla, a Gabriel, família, o Felipe, Amaro, Tamires, Rui Silva, Abner Francisco, Israel, meu filho, Arthur Andrade, Joabe, meu filho, Fábio Galvão, Milena, Sid Clay, Everton, família, Lincoln. São alguns irmãos que estão aqui conosco. Alguns são aqui de São Paulo, outros são da Igreja Reformada de Paulista, Pernambuco, onde eu pastorei por último, e outros irmãos são irmãos que eu tenho contato aqui através da internet. Tá? Obrigado pela participação de vocês. Estou vendo aqui as orações. Também mandar aqui um abraço à minha tia Wanda, que também está assistindo. Deus abençoe. Muito bem. Orações aí, todos, mesmo os que eu não mencionei, as esposas, por exemplo, Rafaela. Bom, vamos orar. Acho que temos aqui, a partir da onde eu sou, a partir do Edson, não, ali. Vamos orar. Ó Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por essa manhã, pela tua palavra que lança luz sobre a nossa vida, que nos tira da incredulidade, nos conduz a Cristo, nosso perfeito Salvador, o Rei do Universo, o profeta maior do que todos e o sumo sacerdote que ofereceu o maior e perfeito sacrifício. Glória teu nome, glória ao nome de Jesus Cristo, por tudo que ele é e pelo que ele fez. Senhor, queremos colocar diante do Senhor alguns pedidos que foram feitos aqui por irmãos que estão acompanhando esse devocional. Queremos pedir a tua misericórdia, Senhor, pelo Edson, o sogro do Felipe, que ainda se encontra internado e que está em coma induzido. Que o Senhor, na sua misericórdia, possa alcançar este homem, o seu Edson, que o Senhor possa dar sabedoria aos médicos, que o Senhor possa ajudar a família e fortalecer a família, que o Senhor use o Felipe e a Simone como instrumentos para que o teu nome seja glorificado. Se for a tua vontade, que o Senhor dê a ele saúde, que ele saia dessa situação do coma e retorne à vida normal. Que o Senhor tenha misericórdia dele e de sua família e use, Senhor, isso que está acontecendo agora, essa luta, para glorificar e bendizer o teu santo nome. Dá a eles sabedoria, paciência, força e ânimo em Cristo Jesus, como acabamos de ouvir
na pregação. Oramos, Senhor, também pedindo oração pela mãe do irmão Roberto, lá de Paulista, que o Senhor possa ter misericórdia dela, deve estar passando por alguma dificuldade, que o Senhor também use o irmão Roberto para ser um instrumento da tua graça, da tua palavra naquela família. Também oramos pela Igreja Reformada de Paulista, que o Senhor abra as portas para que em breve eles possam fazer um chamado para um pastor que esteja servindo naquela igreja, que o Senhor dê sabedoria, graça, força, ânimo aos oficiais da igreja, que o Senhor abençoe cada membro dessa igreja, para que eles não desanimem, mas para que eles continuem olhando para Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ajuda, fortalece, glorifica o teu nome, mesmo em meio às dificuldades pelas quais eles passam. Que o Senhor os ajude e fortaleça cada família, cada membro, para a glória do teu santo e bendito nome, Senhor. Oramos, Senhor, pedindo então tua misericórdia pela mãe de Tamires, também pela avó de Tamires, que o Senhor tenha misericórdia, dê saúde a ela, estenda a sua graça, a sua misericórdia sobre a vida da avó de Tamires, para a glória do teu santo nome. Nós pedimos, Senhor, que tu sejas com o teu povo, que o Senhor nos dê forças, nos dê sabedoria nesses dias, para que nós glorifiquemos o teu nome, para que, em vez de estarmos muitas vezes tão preocupados com questões políticas e lendo mais notícias políticas e mais notícias sobre o coronavírus do que lendo a tua palavra. Ajuda-nos para que nós possamos aproveitar o tempo para crescer no estudo da tua palavra, sermos edificados ouvindo a voz do nosso bendito Salvador que fala através da palavra. Ó Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por essa oportunidade, por esse momento. Oramos pelo trabalho aqui em São Paulo, pela plantação da igreja. O Senhor possa conduzir todo esse processo, o Senhor possa abrir as portas, o Senhor possa trazer pessoas que se rendam a Cristo e que teu nome seja glorificado nisso, Senhor. Abençoa cada um daqueles que estão participando desse devocional. O Senhor estenda a sua graça, faça brilhar a luz do seu rosto, que esteja com esses irmãos, que teu santo nome seja honrado. Nós te agradecemos por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de anunciar a tua palavra através desse meio. Oramos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos, pela participação de vocês nesse devocional. Se o Senhor assim permitir, no próximo domingo, se ainda estivermos de quarentena, nós vamos ter mais uma vez um devocional e vamos continuar em Hebreus, permitindo o Senhor. Obrigado pela sua atenção, que o Senhor lhes conceda graça e paz. Vamos encerrar então a transmissão.